Meu nome é Leandro. Tenho 38 anos hoje, mas o que vou contar aqui aconteceu quando eu tinha 29. Naquela época, eu morava sozinho num apartamento pequeno em Belo Horizonte. Trabalhava como freelancer em casa, mexendo com design gráfico. Minha vida era bem pacata. Não via muita gente. Minha rotina era acordar tarde, trabalhar até de madrugada e conversar mais com o computador do que com pessoas. Aconteceu num sábado, num dia meio estranho. Céu cinza, abafado. Parecia que ia chover, mas não chovia. Eu estava no sofá, mexendo no celular, quando vi a ligação da minha irmã, Paula. A gente quase não se falava. Ela é mais velha, sempre foi mais presente na vida da nossa avó. Eu hesitei em atender, mas alguma coisa me fez apertar o botão verde. Ela só disse assim: "A avó piorou. É melhor você vir." E desligou. Senti um aperto no peito na hora. Peguei um ônibus e fui pro hospital. Era longe, e o caminho parecia mais longo que o normal. No ônibus, fiquei olhando pela janela, tentando lembrar da última vez que tinha visto minha avó. Não consegui lembrar. Isso me deu uma tristeza estranha. Quando cheguei no hospital, já era fim de tarde. Minha avó estava no quarto, deitada, com oxigênio. Muito magra, fraca. Quase não abria os olhos. Minha irmã estava lá, sentada ao lado da cama, segurando a mão dela. Eu entrei devagar, sem saber onde colocar as mãos. Senti um nó na garganta. Minha avó me olhou. Eu acho que me reconheceu. Ela tentou sorrir, mas foi bem de leve. Não consegui falar nada. Só fiquei ali parado, olhando para ela. Aquele momento me marcou de um jeito que não sei explicar. Parecia que o tempo parou. Ela faleceu naquela madrugada. A minha irmã ficou o tempo todo ao lado dela. Eu não consegui. Voltei para casa com um peso enorme no peito e com uma sensação que só ia piorar. O enterro foi no dia seguinte. Foi rápido. Muita gente da família apareceu, mas o clima era estranho. Não era só tristeza. Tinha algo no ar, como se todo mundo estivesse esperando alguma coisa acontecer. Depois, a gente foi para a casa dos meus pais. Lá, o advogado da família chegou com o testamento. A minha avó tinha deixado tudo registrado em cartório. Eu não estava esperando nada, para ser sincero. Mas quando ele começou a ler, me deu um frio na barriga. Estava tudo no nome da minha irmã. Tudo. A casa, os móveis, as economias, tudo. A explicação era simples. Por gratidão à filha que me cuidou nos últimos anos. Só isso. Ninguém falou nada por uns minutos. Eu senti como se tivesse levado um soco. Não pelo dinheiro, mas pela mensagem que isso passava. Minha irmã ficou em silêncio. Não sorriu, nem pareceu surpresa. Mas eu senti que ela ficou desconfortável. Eu tentei não mostrar nada. Só balancei a cabeça e disse: "Tá tudo bem." Mas não tava. A gente ainda ficou mais um tempo lá, comendo, conversando. Os parentes começaram a comentar. Uns diziam que era justo, que minha irmã ficou com a avó até o fim. Outros me olhavam como se esperassem que eu reagisse, que brigasse. Minha mãe tentou me consolar. Disse que era o certo, que minha irmã abriu mão de tudo na vida dela para cuidar da avó, que isso era o mínimo. Eu só ouvia. Não conseguia falar muita coisa. Senti como se eu tivesse virado um espectador da minha própria história. Vi as pessoas pegando lembranças da casa da minha avó, escolhendo o que levar. Uma prima ficou com um vaso. Um tio levou a cristaleira antiga. E eu não quis nada. Fiquei quieto num canto. Minha irmã não falou comigo o resto do dia. Nem um olhar. Alguns dias depois, assinei um papel abrindo mão de qualquer parte da herança. Nem pensei muito. Só quis acabar logo com aquilo. A casa da minha avó foi ficando vazia. Cada móvel que saía, parecia que uma parte dela ia junto. Entrei no quarto dela uma última vez. O cheiro dela ainda estava ali. Senti uma vontade de chorar que não sei explicar. Peguei um livro velho na estante, com o nome dela escrito à mão na capa. Foi a única coisa que levei. No caminho de volta, andei sem rumo pelas ruas. Sentia que tinha perdido algo muito maior que bens. Era como se eu tivesse perdido o direito de ter estado presente na vida dela. Como se não tivesse sido neto de verdade. Os meses passaram. A vida seguiu. A gente continuava se vendo em aniversários e datas de família.
mas o clima nunca mais foi o mesmo. Eu e minha irmã trocávamos só o básico. Oi, tudo bem? Tchau. Nunca mais falamos sobre a avó. Teve um Natal que eu achei que talvez a gente fosse se resolver. Estava todo mundo reunido, rindo, e eu decidi ir até ela. Me aproximei, fiquei de frente, pronto para dar um abraço. Ela desviou. Disse, só um minutinho, e foi atender o celular. Naquele momento, entendi que tinha uma parede invisível entre a gente, e que talvez ela nunca fosse cair. Com o tempo, aprendi a aceitar. Não de forma bonita, nem leve. Foi uma aceitação meio forçada, daquelas que a gente finge que acredita só para conseguir dormir. Eu repetia para mim mesmo. Ela cuidou, eu não. Como se isso justificasse tudo. Mas a verdade é que aquilo me feriu de um jeito estranho. Não era pelo que eu perdi, mas pelo que ficou não dito. A última conversa que não tive com a avó. O último abraço que não dei. E a distância que nunca consegui diminuir entre mim e minha irmã. Hoje, olhando para trás, vejo que a herança dela não foi só casa e objetos. Foi o silêncio que ficou entre a gente. Um silêncio que nunca mais saiu de mim. Depois que minha avó morreu e minha irmã ficou com tudo, eu parei de ir naquela casa. Era estranho. Mesmo sendo a casa da minha infância, aquele lugar começou a parecer de outra pessoa. Não era mais meu. Eu tentava me convencer de que estava tudo certo, mas por dentro, parecia que eu tinha perdido algo que não sabia explicar. Um dia, precisei passar na rua da casa da avó. Eu estava indo resolver um problema de trabalho ali perto. Quando passei pela calçada, olhei rápido e vi a luz acesa. Era Paula, minha irmã, arrumando alguma coisa na sala. Ela estava lá dentro, como se nada tivesse mudado. Senti um peso no peito. A casa estava viva, funcionando. Mas sem mim. Foi ali que percebi. Não era só sobre perder alguém. Era sobre ser apagado de um lugar que antes era meu também. Comecei a ter uns sonhos estranhos. Sonhava com a avó andando pela casa, chamando o meu nome. Às vezes, ela estava sentada na poltrona, me olhando em silêncio. Acordava suando, com aquela sensação de que tinha esquecido de fazer algo muito importante. Durante o dia, tentava não pensar muito nisso, mas sempre voltava. Eu evitava conversar com minha irmã, mas mesmo quando não falava com ela, ela estava presente nos meus pensamentos. Comecei a me perguntar, será que eu realmente tinha o direito de sentir tudo aquilo? Eu não estive com a avó no fim. Paula esteve. Ela viu o pior, o desgaste, a dor. Eu fiquei longe, por escolha. Talvez eu tivesse mesmo que aceitar aquilo tudo em silêncio. Mas tinha uma coisa que não saía da minha cabeça. Por que ninguém tentou me chamar antes? Por que ninguém me deu a chance de participar? O tempo foi passando. As mensagens entre mim e minha irmã ficaram cada vez mais raras. Um feliz aniversário aqui. Uma pergunta rápida sobre nossos pais ali. Mas era sempre frio, mecânico. Como se a gente estivesse cumprindo uma obrigação. Minha mãe tentava reaproximar a gente. Dizia, vocês só têm um ao outro. Vocês precisam se entender. Mas eu não sabia nem por onde começar. Às vezes, via fotos dela com os filhos da nossa prima naquela casa da avó, sorrindo, fazendo bolo, como se tudo estivesse bem. Me dava uma sensação estranha. Tipo, fui apagado da história daquela casa. Como se eu tivesse sido só uma visita rápida, um figurante. E quanto mais o tempo passava, mais essa distância parecia virar um buraco difícil de preencher. Teve um dia que minha irmã me mandou uma mensagem perguntando se eu queria uma máquina de costura antiga que era da avó. Ela disse que ia doar, mas achou que eu poderia querer. Eu li aquela mensagem umas 20 vezes. Não respondi de cara. Fiquei olhando para o celular, pensando no que dizer. Não era sobre a máquina. Era sobre tudo que aquilo representava. Acabei só respondendo, pode doar. E ela disse, ok. Foi uma conversa curta, sem emoção. Mas depois que desliguei o celular, chorei. Chorei mesmo. Porque aquela máquina tinha sido uma das coisas que mais me lembravam da avó. Era com ela que ela fazia avental para mim e para Paula quando a gente era criança. Mas eu não conseguia aceitar. Parecia que qualquer coisa que eu pegasse daquela casa ia ser como pedir esmola. E eu não queria isso. Eu queria ter pertencido, ter sido lembrado, incluído. Mas era tarde demais.
A gente continuava se vendo em festas de família, mas sempre com aquela educação forçada. Um oi meio seco, um sorriso amarelo. Teve um aniversário da nossa tia que todo mundo foi. Eu fiquei numa ponta da mesa, ela na outra. Em determinado momento, alguém colocou uma música antiga. Era aquela que a avó adorava, que ela dançava devagarinho no meio da sala. Minha irmã olhou para o alto, como se estivesse segurando alguma coisa dentro. Eu também senti um nó na garganta. Naquele instante, nossos olhares se cruzaram. Por um segundo, parecia que a gente ia se falar, mas um primo nosso puxou o assunto comigo, e o momento passou, como sempre, como se tivesse uma barreira invisível entre a gente. Numa noite de terça-feira, acordei com um barulho estranho. Achei que fosse algum ruído da rua, mas era o celular vibrando. Era minha irmã ligando. Olhei a hora. 3h. Não atendi de primeira. O coração disparou. Quando liguei de volta, ela atendeu chorando. Desculpa, eu precisava ouvir sua voz. Não sei para quem ligar. Foi a primeira vez em anos que ouvi ela assim, frágil, sem aquele tom de quem aguenta tudo. Fiquei em silêncio por uns segundos. Não sabia o que dizer, mas fiquei ali com ela, ouvindo, enquanto ela chorava. Disse que estava cansada, que se sentia sozinha, que a avó fazia falta. Eu só disse, eu também. E ela chorou ainda mais. Depois disso, desligamos, sem resolver nada. Mas naquele momento, percebi que por mais que a gente estivesse distante, a dor ainda nos ligava de algum jeito. Foi numa sexta-feira à tarde, começo de julho, que recebi a mensagem que mudou tudo. Eu estava trabalhando, editando umas imagens para o site de uma padaria, quando vi a notificação no celular. Era da Paula. Só tinha uma frase. Você pode falar comigo ainda hoje? É urgente. Demorei alguns minutos para responder. Desde aquela ligação de madrugada, a gente não tinha conversado mais de verdade. Achei que fosse algo com nossos pais, ou talvez algum documento da avó que tivesse reaparecido. Mas não. O que ela me contou quando me ligou foi completamente fora do que eu esperava. A voz dela estava calma, mas dava para sentir que era uma calma ensaiada, dessas que a gente força quando o mundo já tá caindo por dentro. Leandro, eu descobri que tenho insuficiência renal crônica. Já tô na fila de transplante. Fiquei mudo. A única coisa que consegui perguntar foi: você tá bem? Ela respondeu: tô tentando, mas eu preciso de você. Desliguei e fiquei uns bons minutos olhando pro nada. Minha cabeça rodava. Paula sempre foi a forte, a responsável, a que resolvia tudo sozinha. E agora, pela primeira vez, ela estava pedindo ajuda. Ajuda minha. Ela explicou que os médicos estavam acelerando os exames para ver se algum parente seria compatível. E claro, irmãos têm grandes chances. Eu sei que não tenho o direito de pedir, Leandro, mas se você puder fazer os exames... A frase ficou no ar. E eu fiquei ali, sentado na cadeira giratória do meu quarto, tentando entender o que eu sentia. Raiva, pena, medo. A única coisa que eu sabia com certeza é que eu tinha uma escolha nas mãos. E essa escolha carregava tudo o que a gente não resolveu. Fui fazer os exames no hospital público onde ela fazia o tratamento. Ela me esperava na recepção. Estava magra, mais pálida que o normal, e usava uma touca de lã mesmo com o calor que fazia. A gente se cumprimentou com um abraço sem jeito, rápido, mas foi o primeiro abraço em anos. E por um segundo, me senti de volta aos nossos 10, 12 anos, quando a gente dividia o mesmo quarto nas férias na casa da avó. Ela falou pouco. Eu também. Fiquei o tempo todo tentando parecer tranquilo, mas por dentro era só ansiedade. Quando chamaram meu nome para coleta de sangue, ela apertou meu braço. Obrigada por ter vindo. De verdade. Eu só balancei a cabeça. Não consegui dizer nada. Enquanto esperava o resultado dos exames, minha cabeça não parava. Comecei a lembrar de tudo que a gente viveu. Das brigas bobas, dos domingos na casa da avó, dos cafés da tarde com pão de queijo e bolo formigueiro. Lembrei também de quando a gente brigou feio por causa de um tênis. Eu queria emprestar o dela, ela não deixou. Eu fiquei bravo e disse que ela era egoísta. Ela chorou. No fim da noite, a avó fez os dois pedirem desculpas um pro outro com a boca cheia de farofa.
Essas memórias vinham como filme, e por mais estranho que pareça, eu comecei a sentir saudade dela. Saudade da irmã de antes, e me perguntei, será que ainda dá tempo? Recebi o resultado. Compatível. Minha primeira reação foi um silêncio total. Depois veio um calor no rosto. Eu podia ajudar. Eu podia ser a solução. Mas junto disso veio o medo. Pensei em tudo o que tinha ficado mal resolvido. Pensei na herança, na casa, na mágoa. Pensei no silêncio que durou anos. Ela me ligou no mesmo dia. Você viu? Perguntou sem rodeios. Vi, respondi. Silêncio. Eu não quero que você se sinta obrigado. Mas você se sentiria no meu lugar? Ela demorou, mas disse. Acho que sim. E aquilo ficou martelando na minha cabeça o dia todo. Dias depois, a gente se encontrou num café perto do hospital. Sentamos frente a frente, cada um com seu copo de café na mão, olhando para qualquer lugar menos para o outro. Paula respirou fundo e falou. Eu sei que a forma como tudo aconteceu com a avó te machucou. Eu devia ter falado com você, dividido mais as coisas. Mas, Leandro, eu não sabia como. Eu estava tão exausta, tão sozinha, que só fui fazendo o que dava. Eu não respondi de imediato. Depois disse, eu não te culpo. Eu culpo o tempo. A gente deixou muita coisa passar. Mas eu não quero mais viver com isso. Ela assentiu, os olhos marejados. Ali, naquela mesa, entre goles de café e palavras sinceras, alguma coisa começou a mudar. Pela primeira vez em muitos anos, a gente falou como irmãos, sem máscaras, sem ironia. Só a verdade crua e simples. Eu decidi que ia doar. Não por obrigação. Não por pena. Mas porque, apesar de tudo, ela ainda era minha irmã. O dia da internação chegou mais rápido do que eu esperava. Nunca tinha feito nenhum procedimento médico sério, e agora eu estava ali, vestindo uma bata fina, num hospital frio, pronto para entregar um pedaço de mim. Literalmente. Minha irmã já estava internada, num quarto separado. Quando cheguei, uma enfermeira me disse que ela queria me ver antes da cirurgia. Caminhei pelo corredor com o coração acelerado, aquele cheiro forte de hospital grudando nas narinas. Parecia que o chão afundava a cada passo. Entrei no quarto dela. Estava deitada, de cabelo preso, pálida, mas com os olhos vivos. Ela me olhou, sorriu fraco e disse, você veio. Me aproximei da cama. Ela estendeu a mão e eu segurei. A gente ficou um tempo sem falar nada. Só o som do soro pingando no fundo. Aquele silêncio não era incômodo. Era como se dissesse tudo. Eu não sei como te agradecer, Leandro. De verdade. Eu respirei fundo. Você não precisa. Eu tô aqui porque quero. Ela chorou. Pela primeira vez na frente de mim desde que tudo começou. Na noite anterior à cirurgia, ainda no hospital, a Paula pediu para conversar de novo. A gente foi pro jardim interno. Ela andava devagar, sentindo o vento na pele como se fosse a última vez. De repente, ela parou. Olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse algo que eu nunca vou esquecer. Se um dia eu te fiz sentir pequeno, invisível, esquecido, me perdoa. Eu errei. Eu não soube lidar com tudo. Eu me perdi. E mesmo assim, você tá aqui, do meu lado, me dando uma chance que eu mesma não teria me dado. E ali, no meio do jardim, ela se ajoelhou na minha frente. Não era teatro. Era real. Aquilo me desarmou completamente. Levanta, Paula. Você não precisa disso. Preciso sim. Eu preciso reconhecer que te machuquei. E que tô aqui, agora, pedindo algo que ninguém além de você pode dar. Foi um dos momentos mais fortes da minha vida. E por mais estranho que pareça, foi ali que tudo começou a se curar. No dia seguinte, fomos levados juntos para o centro cirúrgico. A equipe médica era ótima. Nos tratou com cuidado e respeito. Mas havia uma tensão no ar que eu nunca vou conseguir descrever com palavras. Antes de entrarem com a anestesia, olhei para minha irmã deitada na outra maca. Ela estava com os olhos fechados, mas sorria de leve. Talvez fosse medo disfarçado. Talvez fosse paz. Naquele momento, todas as lembranças vieram de uma vez. A avó na varanda, o bolo de fubá, os natais onde éramos só 2 irmãos tentando crescer sem saber o peso da vida adulta. Eu pensei, que loucura.
Depois de tudo, é aqui que a gente termina. Mas também pensei, talvez seja aqui que tudo recomeça. A cirurgia foi um sucesso. Passei 2 dias com dores, cansado, mas nada fora do esperado. Minha irmã ficou mais tempo internada, e eu ia visitá-la todos os dias. A cada visita, ela estava mais corada. Começava a brincar, a rir, até fazer planos. Era como ver uma flor murcha ganhando cor de novo. Um dia, ela segurou minha mão e falou: "Eu carrego uma parte sua agora. Você sabe disso, né?" Eu sorri. Já carregava antes. Só não queria admitir. Ela riu, emocionada. A gente estava finalmente se permitindo ser irmãos de novo. Sem cobrança, sem comparação. Só 2 seres humanos tentando fazer o certo. Mas o perdão não veio de uma vez. Era como uma reforma lenta num prédio antigo, tijolo por tijolo. E cada conversa, cada gesto, ajudava a reconstruir o que a vida tinha quebrado. No último dia que fui ao hospital, antes dela receber alta, a gente ficou um tempo em silêncio no quarto. Não tinha mais aquele clima pesado de antes. Era um silêncio bom, um descanso. Ela pegou minha mão, que ainda estava com a marca da agulha do soro, e disse: "Você me salvou." E eu respondi sem pensar: "Você também." Ela franziu a testa, confusa. "Você me fez olhar para dentro e aceitar que algumas dores só saem quando a gente encara. Se você não tivesse passado por isso, talvez a gente nunca tivesse se falado de verdade de novo." Ela sorriu. Um sorriso simples, cansado, mas sincero. A gente se abraçou, forte. Um abraço que levou anos para acontecer. Uma semana depois da alta, ela me chamou para ir até a casa da avó. Eu hesitei, mas fui. Entrar ali depois de tanto tempo foi estranho. A casa era a mesma, mas parecia diferente. Mais limpa, mais silenciosa, mais neutra. Ela me mostrou que tinha feito algumas mudanças. Nada muito grande. Só detalhes. Uma nova cortina, um vaso na varanda. "Você quer ficar com o quarto da avó?" Ela perguntou. Eu disse que não, mas que gostaria de visitar de vez em quando. Ela assentiu. Depois foi até uma gaveta. Pegou um envelope e me entregou. Dentro tinha uma carta da avó, escrita à mão. Dizia que ela me amava, mesmo distante, que sabia que eu era bom, mesmo calado. Que às vezes a vida separa as pessoas, mas o amor encontra jeitos de voltar. Chorei lendo aquilo, e Paula também. A gente se abraçou de novo, e dessa vez foi com calma, sem pressa, sem peso. Ali, naquele abraço, eu assinei um novo capítulo da minha vida. Um capítulo com mais esperança, menos mágoa, porque no fim, a gente ainda era família. Depois de tudo, muita gente veio me perguntar se eu não me arrependi, se eu faria tudo de novo. É difícil explicar. Não existe uma resposta simples. Doar um órgão não é só um ato físico. É também abrir um espaço dentro da gente. Um espaço que estava cheio de mágoa, de ressentimento. E quando a gente tira isso dali, sobra um vazio que pode sim doer, mas também pode ser preenchido com outras coisas. A Paula ficou bem. Começou a trabalhar de casa, voltou a pintar. Ela sempre gostou de arte, mas tinha deixado de lado. E eu aprendi a viver com mais calma, a entender que perdão não é esquecer. É só decidir não carregar mais sozinho um peso que a vida colocou entre 2 pessoas. Doei um rim, mas de certa forma, também doei tudo aquilo que me impedia de seguir em frente. No pós-operatório, tive muitas noites de insônia. Ficava olhando para o teto, pensando em tudo que poderia ter sido diferente. Será que se eu tivesse ido visitar a avó mais vezes, as coisas teriam sido outras? Será que a Paula teria dividido a herança se eu tivesse sido mais presente? Será que a gente teria se machucado menos? Mas essas perguntas nunca têm resposta. E depois de um tempo, percebi que eu estava preso em algo que já não existia mais. Comecei a escrever. Nada profissional. Só pensamentos soltos. Em um caderno velho. Era minha forma de colocar para fora tudo o que eu não conseguia dizer em voz alta. Aquilo me ajudou a entender que a vida é cheia de pausas. E que tudo bem parar um pouco antes de seguir. Os meses seguintes foram tranquilos, mas cheios de pequenos momentos marcantes. Teve o dia em que a Paula veio até minha casa com um bolo de milho, dizendo que era igual ao da avó. Não era.
Faltava aquele sabor de infância. Mas eu comi como se fosse. E ela ficou feliz só de me ver aceitar. Teve o dia em que a gente foi juntos ao cemitério, levar flores. Ficamos ali, em silêncio, lembrando. Pela primeira vez, sem peso. Só saudade mesmo. E teve o dia em que ela me mandou uma foto dos exames dizendo: está tudo funcionando bem. Graças a você. Nesse dia, eu sorri sozinho. Pela primeira vez em muito tempo, sem um fundo de tristeza. A casa da avó continua sendo da minha irmã. Mas hoje, ela me chama para ir lá. Às vezes para jantar, às vezes só para sentar na varanda e conversar. Não preciso de chave, nem de título de propriedade. Aquela casa, agora, também é minha de outro jeito. Aprendi que herança não é o que a gente leva no papel. É o que a gente carrega dentro. E nesse sentido, a avó deixou muita coisa para mim também. Memórias, ensinamentos, afeto, mesmo que distante. Tudo isso é meu, sempre foi. Paula até sugeriu vender a casa um dia. Eu disse que apoiaria, mas que antes queria tirar umas fotos de cada canto, só para guardar. Ela entendeu. Hoje, eu e minha irmã somos diferentes. Ainda somos pessoas com passados difíceis, mas com um presente mais leve. Não somos grudados, não nos falamos todo dia, mas tem um respeito, uma conexão sincera. Se ela me liga, eu atendo. Se eu preciso conversar, sei que posso contar com ela. Aquele silêncio duro que existia entre a gente virou um tipo de calma, de entendimento. Como se no fim das contas a gente tivesse aprendido a ouvir um ao outro sem precisar falar tanto. E quando penso na avó, não sinto mais culpa. Sinto saudade e gratidão. Porque, mesmo depois de partir, ela ainda conseguiu unir o que estava quebrado. Hoje, escrevo esse relato para quem, talvez, esteja passando por algo parecido. Brigas de família, silêncios que duram anos, feridas que parecem não cicatrizar. Não tô aqui para dizer que tudo se resolve. Às vezes não resolve. Às vezes, só melhora um pouco. E isso já é muito. Eu e minha irmã somos prova disso. De que mesmo relações machucadas podem florescer de novo. Mesmo depois de tanto tempo. Mesmo depois de tanta dor. A cicatriz da cirurgia ainda está aqui. Discreta, mas presente. Como uma lembrança. De tudo o que foi perdido. E de tudo o que foi recuperado. Porque no fim, o que a gente herda de verdade não cabe em contrato. Cabe no coração.